qualquer documento objeto da repartição. Terceiro, recusar fé a documento público. Quarto, opor resistência injustificada ao andamento do documento ou processo ou execução do serviço. Quinto, promover manifestação de desapreço no exercício da repartição. Sexto, cometer as pessoas estranhas à repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sétimo, coagir ou aliciar de subordinados no sentido de se filiarem a associações profissionais, sindical ou partido político. Oitavo, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais previdenciários quando solicitado. Artigo 173, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo ser superior a 90 dias. Artigo 174, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 175, a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassuidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, a serviço da ou a particular, salvo ilegítima defesa própria ou de terceiro, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual apropriou em razão do cargo. Décimo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 11º, corrupção ativa ou passiva. 12º, acumulação ilegal de cargos ou funções públicas. 13º, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiros em detrimento da dignidade da função pública. 14º, participar de gerência administrativa de empresa privada, de sociedade civil, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Isso. 15º, atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de cônjuge ou companheiro e de parentes até 2º grau. 16º, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 17º, praticar usurar sob qualquer de suas formas. 18º, proceder com desídia. 19º, utilizar pessoal ou recurso material da repartição em serviços ou atividades particulares. 20º, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações de emergência e transitórias, mediante comunicação expressa ao superior hierárquico. 21º, exercer qualquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho. 22º, destruir, subtrair ou queimar documento do serviço público acondicionados em qualquer meio. Artigo 176. A exoneração de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 177. A demissão ou a destituição de cargo em comissão nos casos do inciso 4º, 8º e 10º do artigo 175 implica a disponibilidade dos bens e de ressarcimento ao erário sem prejuízo à ação penal cabível. Artigo 178. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência ao artigo 175, inciso 9º e 11º, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência ao artigo 175, do inciso 1, 5, 8º, 10º e 11º. Artigo 179. Configura abandono de cargo, ausência justificativa do servidor ao serviço por 30 dias consecutivos. Artigo 180. Entende-se por inassuidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 20 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. O artigo 181, o ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 182, as penalidades disciplinares serão aplicadas, primeiro, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de
autarquia e fundação quando se tratar de demissão ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Segundo, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar das penas de advertência e suspensão. Artigo 183. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos quanto a infrações puníveis com demissão, destituição de cargo em comissão, suspensão e advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido em termos oficiais. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso de prescrição, esse recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção. Artigo 184. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ou ao acusado a ampla defesa. Artigo 185. As denúncias sobre irregularidades